Ela tá louca, tá louca, tá louca. Aê, Se ajeitou. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tudo bem contigo? Tudo 100%. Quem diria que o encontro no dentista ia virar uma live? Olha aí, ó, encontrou no dentista naquele momento, mais ou menos, né? Lugar que todo mundo ama de paixão. Só que não. Mas olha só que loucura, né? A gente trabalhou junto no Senac, né? Eu trabalhei no Senac de 2007 a 2009, e aí foi nesse período que a gente se conheceu, você como professora lá, eu como atendente vendedor, olha só que coisa, né? Atendente vendedor, hoje é cuidador de cachorro, mas você já era professora. Inclusive, amanhã está comemorando quantos anos de profissão? 19 anos de profissão amanhã. Gente, 19 anos, olha aí. Então, galerinha, vamos aproveitar essa mulher, porque essa mulher sabe bastante. Vamos perguntar o que a gente quiser. Vamos aprender muito hoje. 19 anos não é para qualquer um, cara. Vamos que vamos. Roberta, obrigado demais por ter aceito esse convite. Né? Uma honra para mim poder falar com você, relembrar. Para quem não sabe, hoje a gente já tomou um café junto, comemos um bolinho junto, trocamos uma ideia. Inclusive, não falamos absolutamente nada sobre essa live, né? Sim, estamos preparando outras coisas mais que virão por aí. Quem sabe vocês vão ficar sabendo daqui a pouco, não sei. Um spoiler, talvez. Talvez. Obrigado, tá? Obrigado mesmo por estar aqui, uma honra poder falar contigo. E bora startar esse assunto aí. Falando um pouquinho de você, né? A minha audiência já me conhece, estou aqui todo dia, mas não conhece você. Então, por favor, conte um pouquinho da sua história, conte quem você é e o que você faz. Então, eu sou a Luciana, também sou Roberta, sou os dois nomes. Quando a Luciana pronta, a Roberta entra, né? Então, funciona bem ter dois nomes. Eu sou professora há 19 anos, então, trabalho com consultoria há 15 anos, tenho uma empresa que atende mentoria, consultoria e treinamentos. Eu sou uma generalista, então atendo a área de gestão por completo e tenho uma paixão pelo tema de hoje, que é gestão de pessoas. Porque eu parto do princípio que são pessoas para pessoas. Então são pessoas que se conectam com pessoas. Por mais que a gente tenha muita tecnologia no meio do caminho, nós tivemos muitas inovações, ainda temos pessoas se relacionando com pessoas. Então é uma grande paixão que eu tenho, Carlos. Muito bacana. Eu costumo falar muito isso para as pessoas, inclusive quando eu faço lives, né, de atendimento ao cliente, captação ao cliente, eu falo muito para as pessoas assim, gente, quem vende a empresa de vocês é essa carinha aqui, né? É a carinha de vocês. Até que a carinha de vocês saia um pouco de cena e entre a empresa, isso demora, vai um tempo, né? Então aprenda a mostrar a carinha, porque é essa carinha que vai vender. Eu relaciono muito isso ao cara da Coca-Cola, né? Eu disse assim, o cara da Coca-Cola que vendeu, sei lá, 20 garrafas no primeiro ano, ele não vendeu porque era o nome Coca-Cola. Ele vendeu porque as pessoas confiaram na carinha dele em tomar aquela coisa preta. Que ninguém sabia bem o que tinha dentro, né? Exatamente. Então faz total sentido. Pessoas confiam em pessoas. A gente vende para pessoas. Por mais que no ramo, né, de pet creche, enfim, a gente tenha o bichinho no meio do caminho, ele tem um dono, ele é pai de pet, mãe de pet, nos relacionamos com pessoas de novo. É isso aí, muito bom. Roberta, então, vamos lá. Eu tenho aqui, dentre o meu público, algumas dúvidas sobre isso, né, sobre contratar. Eu tenho muitas pessoas que trabalham nas suas casas e realmente têm esse receio de trazer uma pessoa para dentro do seu negócio, né? E tenho também alunos, inclusive, que trabalham numa empresa, mas preferem trabalhar sozinho, tem esse receio e tal. E vamos tentar ajudar essas pessoas hoje. O que tu pode trazer para nós daqui a pouco, trazendo lá dos primórdios, né? Como ser empreendedor, né? E os riscos que toma, até a gente poder aí melhorar a nossa ideia sobre contratação. O que você pode nos ajudar? Perfeito. Aí? Vamos começar com o pessoal que trabalha em casa, né? Trazer alguém para dentro de casa para fazer qualquer tipo de trabalho é muito preocupante. Muito. Qualquer situação. Um pintor, alguma coisa que quebrou dentro de casa, a gente já fica agitado.
Imagina alguém que vai ficar diariamente. Então, a gente tem que fazer um caprichado recrutamento e seleção. Então, abrir essa vaga já com uma determinação de perfil. Que tipo de pessoa eu gostaria de contratar para o meu negócio? E que tipo de pessoa eu gostaria de colocar para conviver dentro da minha casa? Então, o primeiro passo, né, para a gente fazer qualquer tipo de contratação, e aí a gente vai um pouquinho além de estar só dentro de casa, né? Qualquer tipo de contratação. O passo principal é definir um perfil. Com que tipo de pessoa eu quero me relacionar? Porque quando a gente fala de trabalhar, gestão de pessoas, conviver, a gente normalmente tem que pender para alguém que vai fazer sentido para conviver conosco. Porque independente de estar em casa, trabalhando ou em uma empresa, nós vamos nos relacionar, vamos ter dias difíceis, vamos sentir dor de barriga, vamos estar de mau humor. Então a gente tem que pensar o seguinte, durante o processo, selecionei os currículos, né? Quando eu for fazer a entrevista, eu tenho que fazer uma pergunta que eu sempre deixo claro na minha mente. Eu gostaria de tomar um café com essa pessoa que eu estou entrevistando? Eu gostaria de conversar com ela mais? Ela é interessante? Ela é uma pessoa que está deixando aquele algo mais ali? Se terminasse essa entrevista agora, eu diria para ela, vamos sentar ali e comer um bolo e tomar um café? Se essa pergunta for não e a minha vontade for sair correndo, é uma pessoa que eu não vou conseguir me relacionar. Então eu fico pensando, será que é com ela que eu vou conseguir manter diariamente uma relação de trabalho? Mantendo respeito, cordialidade e tudo mais? Porque ali já não rolou aquela química. Isso é muito importante quando a gente fala de processo de contratação. É fazer um recrutamento e seleção muito bem feito. Às vezes as pessoas têm pressa. E a pressa faz com que nós façamos a escolha de qualquer um, para qualquer vaga, de qualquer jeito. E esse processo tende a gerar caos. Seja a nossa empresa dentro de casa, seja a nossa empresa num prédio comercial lindo, maravilhoso, espelhado. A bagunça é igual? Então, façam essa pergunta. Selecionei as pessoas, o currículo, estou batendo um papo, que nem a gente está batendo um papo aqui. Eu tomaria um café com esta pessoa? E se começar a te dar aquele já entende que não é bem esse caminho que tu vai seguir. Isso vai te ajudar na convivência, independente do ambiente que tu vai estar. Que nem nós ficamos um tempão tomando um café hoje. Tínhamos compromissos e seguimos, mas poderíamos ficar mais tempo conversando, porque somos pessoas que conseguimos manter uma cordialidade, um respeito, pessoas que se entendem, se dão bem. Então, no processo de recrutamento e seleção, façam essa pergunta simples, enquanto estiverem conversando com o candidato. Eu tomaria um café com você depois daqui? Se a resposta for não, pessoal, passem para o próximo, porque vai fazer mais sentido. Olha aí, ó. Bem interessante, né? Um simples fato de, interessante ou não a pessoa a ponto de, cara, eu vou sentar na mesa e tomar um café e trovar fiado com essa pessoa. Olha só, é um bom ponto a se observar. E simples, né? Simples. Não tem custo nenhum, é só uma pergunta mental que a gente faz. Não tem custo nenhum, não tem que aplicar nada de custo. Que loucura, olha aí, ó. Já aprendemos hoje, já, uma dica valiosa, o café. Aí é bom o cafezinho, Jesus amado. Depois que a gente escolher, Carlos, a pessoa, é muito importante a gente colocar em prática uma coisa que eu não vejo muito acontecer, tá? As empresas, quando são menores, elas tendem a achar que não precisam de ter uma cultura organizada. Um documento numa folha A4, qual é o meu regimento interno, qual é a minha cultura interna, quais são as coisas que eu posso e o que eu não posso fazer. E, de novo, tanto faz se você está trabalhando na sua casa ou num ambiente espelhado, lindo, corporativo, independente. Porque eu entrei na tua empresa. Tá, mas o que eu posso fazer, o que eu não posso? E aí a pessoa sai fazendo coisas. E aí tu olha para ela, tu pensa, criatura, o que tu tá fazendo aí? Só que tu não sentou com ela, e é um processo que as empresas não investem um tempo, por achar que isso é custo, que é a famosa integração. Então, contratei, vou sentar com a pessoa ali, meia horinha com ela, numa folha A4, entregar para ela, posso fazer um PDF, mandar pelo WhatsApp, posso fazer uma coisa tecnológica, mas tenho que fazer. E dizer, olha, teu horário de trabalho é tal a tal, teu horário de lanche funciona assim, aqui tu pode lanchar, aqui tem um micro-ondas para tu esquentar tua comida se tu quiser trazer uma marmita, então o pessoal tá muito na vibe da marmita.
Então aqui tem um lugar para tu comer, aqui é o lugar que tu pode fazer as tuas necessidades, o básico. Carlos, eu já trabalhei quando eu era CLT, são 20 anos de CLT, fui fazer um trabalho, bom, durei só com uma manhã num lugar, né? Eu não sabia onde eu fazia pipi, E aí no meio da manhã, eu acho que com dó, uma colega mais antiga me olhou, eu tava fazendo aquela dancinha segurando o pipi, aí ela me olhou assim, tu quer ir no banheiro? Eu pensei, Senhor abençoado, uma alma foi me ajudar para ir no banheiro. Então, o básico, entende? Então, a gente fala de contratar pessoas, não é um bicho de 7 cabeças, mas a gente precisa pensar o seguinte, o básico tem que ser bem feito. Então, recrutamento e seleção bem feito e alinhar a cultura da empresa. Pode ser uma folha, não precisa ter um calhamaço de papel, mas aí a pessoa vai entender o que ela pode, o que ela não pode. Muita gente vê no emprego, mas a menina veio com uma roupa muito curta, mas ninguém explicou para ela qual é a vestimenta adequada. E para ela aquilo ali tá ótimo. Mas ela tem unhas que não pode trabalhar aqui. Ok, alguém explicou para ela isso? Mas aqui não pode trabalhar de chinelo, tem risco. Alguém explicou para a pessoa isso? Então isso eu vejo que falta muito, sabe? Essa pegada de fazer uma integração. Recrutei bem, selecionei, contratei. Faço uma breve integração para que essa pessoa realmente esteja inserida no meu ambiente corporativo. Independente se é na minha casa ou num pavilhão, numa indústria, não importa. Porque daí a pessoa já vai entrar sabendo o que está acontecendo. E daí se ela sair daquilo ali, tu tens até como dizer, olha, Luciana, desculpa, mas lembra que lá na tua integração a gente conversou que isso não era desse jeito? Sim, desculpa, errei, me passei aqui. Realmente tu me falou, Carlos. Ou, Luciana, ótimo, tu tá seguindo exatamente o que a gente combinou, parabéns. Por que não dar um feedback, né? A gente só pensa em feedback o tempo todo, por que não um feedback no meio do caminho? Então, a contratação, ela passa por isso. As pessoas fazerem um recrutamento e seleção ok, e depois se preocuparem em investirem o tempo numa integração, mesmo que de 30 minutos, que já vai fazer toda uma diferença nesse modelo de contratação. Importante, importante. Bem bacana, bem colocado isso, né? Inclusive, assim, eu, neste momento, como empresário, enfim, estou tentando evoluir nesse quesito, né? Nunca me achei um empresário, e aí acabou a empresa crescendo, e estou lá eu com 7 funcionários, tendo que me virar nessas questões. A gente está num momento de criar os POPs, né? Que é ter uns procedimentos padrões, para que, justamente quando eu consiga contratar e consiga entrar gente nova, a gente ter isso descrito. Eu acho que faz todo sentido. Daqui a pouco, eu não sei, né? Eu sou leigo nisso, mas ter até um procedimento desenhado para esse momento, não existe isso? Sim, perfeito. Tu pode fazer um POP de integração, tu pode fazer um manual de integração, um regimento interno, tem vários nomes que o pessoal usa, mas o objetivo é sempre o mesmo, é colocar bem claro, de uma forma bem simples, o que pode, o que não pode, o que é esperado da pessoa, né? Questões bem simples, assim, do dia a dia, para ela não ficar perdida, porque tem estudos de Harvard que explicam que a gente vai trabalhar biologicamente em algum lugar depois de 4 meses, organicamente, onde o meu cérebro entende o que faz, por que faz, para que faz. Até fechar esses 4 meses, a gente trabalha de forma mecânica. Ou seja, alguém disse que tem que botar o saquinho aqui, alguém disse que tem que botar o sabão para lá, mas eu não faz sentido, porque o saquinho é lá, o sabão é lá. Alguém mandou, eu estou fazendo. Então, depois de 4 meses, a pessoa entende biologicamente, ali tem um negócio que é perigoso não botar, ali tá, ok. O cérebro processa de uma forma natural. Então, esse POP, essa integração, esse regimento todo, serve para acelerar o entendimento de coisas, para ela olhar, não, claro, tá ali, óbvio. O cérebro já vai ser mais rápido do que ela ficar achando, né? Porque a axiologia é uma ciência que foi estudada por poucos, implementada por muitos e trouxe pouquíssimos resultados, né? Então é uma coisa bem clássica, assim. Pouca gente estudou, muita gente implementou e o resultado que é bom, meu amigo, olha, é bem complicado. Uma coisa que poucos estudam e muitos implementam é a tendência. É o caos. É o caos, justamente. E aí, né? Voltando um pouquinho, né? A gente chegou na parte de apresentar a empresa. Mas assim, que ponto eu olho para as pessoas além do cafezinho? Além de gostar. Okay. Gostei da pessoa, quero tomar um cafezinho com ela, mas
O que mais vai fazer eu realmente fisgar essa pessoa para trabalhar comigo? Eu gosto de olhar no olho do candidato e perguntar: por que você quer trabalhar comigo? Só isso. A pessoa normalmente diz: porque eu quero, porque é bom, porque eu quero dinheiro, porque eu preciso. E às vezes eu escuto dos mais jovens porque a minha mãe mandou vir aqui. Boa. Porque a minha mãe mandou vir aqui. Aí eu disse: como assim, meu jovem? Não, inclusive ela tá ali atrás do muro me esperando para terminar, que ela vai comigo para casa porque ela não quer que eu ande de ônibus sozinho. Eu disse: quantos anos tu tem, jovem? 23. Fiquei preocupada, fiquei um pouco preocupada, fiquei apreensiva. Eu sempre pergunto para as pessoas: por que você quer trabalhar aqui? Por quê? Eu quero entender o porquê, porque a gente, quando sabe o porquê, a gente arruma o como. Então, se eu tenho uma sede, uma vontade de trabalhar em algum lugar, fazer alguma coisa, eu vou buscar o como, eu vou me desenvolver de uma outra forma, diferentemente daquela pessoa que está trabalhando contigo, porque é o que tem. Hoje é o que tem. Amanhã, se ela arrumar uma outra coisa que tem, ela te larga. E aí o teu turnover vai subir. E aí o teu custo de funcionário aumenta. E aí começa todo um looping muito louco para o empreendedor. Então, assim, eu pergunto calmamente. Custa? Custa. E aí eu pergunto, como custa? Por quê? Se a pessoa não souber, Carlos, junta com aquela pergunta do café e fica olhando dizendo: meu filho, acho que não. Acho que não. Não vai rolar. Não, acho porque que isso a pessoa... é café sem açúcar. Porque assim, ó, é aquela frase clássica de caminhão da BR, né? Quando tu não sabe qual caminho tu quer seguir, qualquer caminho vai servir. Então, se ele não sabe por que ele se candidatou àquela vaga, o que ele quer da vida, qualquer coisa que vier depois, uma borboleta voando, ele vai embora. Isso vai custar para a empresa muito dinheiro, né? Esse é um custo muito alto. E a troca de funcionários, o treinamento de novo, abrir processo de seleção, tudo isso, muitas vezes não é mensurado nas empresas. As empresas não fazem esse custo, mas ele é alto. Tem gente que tem que fazer com agência, daí abre processo, daí recebe currículo, alguém tem que ler, alguém tem que chamar, alguém manda mensagem, vai parar o tempo de alguém para fazer essa entrevista. Então, tudo isso, se tu mensurar, fica caro. Então, se a pessoa não sabe o que ela está fazendo ali, eu sugiro vocês repensarem essa pessoa. Porque não adianta perguntar pontos fortes, pontos fracos, sabe? Aquela função toda. É por que tu gostaria de fazer parte do time da empresa X? Simples, me diz. Se a pessoa fizer isso, ou fizer o que eu chamo nos cursos de Minions, né? Badaba do banana. Começa a dar umas crises da pessoa. Se ele começar com Minions ou ficar te olhando, como assim? Como assim, por que eu quero? É uma pessoa que não veio orientado de fato a um objetivo de trabalhar com vocês e se desenvolver ali. Ele tá ali porque é o que tem para hoje. É a filosofia do Zeca Pagodinho, sabe? O deixa a vida me levar. Hoje eu tô com o Carlos, amanhã eu tô com a Luciana, amanhã eu tô com o Alexandre, amanhã eu tô com a Maria, com a Sandra, com o Pedro, tanto faz. Eu vou indo. E aí, para uma empresa, isso é complicado, porque tu não consegue manter os teus processos. Aí tu vai ter um monte de pop muito bem mapeado e o turnover comendo. E quem é que vai dar andamento naquilo ali? Porque daí cada um quer botar um tempero no negócio. Aí vira uma bagunça. Eu tenho uma premissa aqui para contratação, né? De um primeiro quesito que agora vai ser o cafezinho, né? A partir de agora. Mas antes era justamente essa pergunta aí que você fez, né? Qual é o objetivo seu, né? De vida, enfim, de estar aqui nesse momento. E uma das coisas que eu analiso muito é qual é a real necessidade da pessoa em buscar um trabalho, em querer trabalhar. Porque, como tu disse lá, às vezes a mãe está ali atrás do muro esperando. Né? Então tu vê muitos jovens aí querendo se inserir no mercado de trabalho, mas sem necessidade alguma de se inserir, né? E tanto faz, tanto fez se você contratar. Sim. Então, uma das coisas que eu noto muito hoje é qual é a real necessidade. Eu digo necessidade assim, quanto isso vai impactar na vida dessa pessoa se ela conseguir esse trabalho com esse salário. Então, isso que eu tento buscar num primeiro momento na pessoa. Justamente para entender que daqui a pouco ela vai dar um pouquinho mais de valor a esse trabalho, vai me, né, não me onerar tanto nessa questão do turnover, que, querendo ou não, é recorrente nas empresas hoje o aumento. Né? Tô certo? Mais ou menos?
Sim, essa pergunta também é fundamental, porque quando a pessoa, isso ela vem às vezes de bônus, quando tu pergunta, mas por que tu quer trabalhar aqui? Faz sentido, a pessoa vai dizer, eu não sei, eu nem precisava, ou seja, se tu contratar ela ou não, tanto faz. E uma pessoa que entra tanto faz, ela não vai se preocupar em aprender coisas novas e se desenvolver, porque tanto faz. E aí a gente vai mais no cerne do ser humano. E aí é uma coisa que eu vou deixar aqui, muito além do empreendedorismo. Nós, como seres humanos, muitas vezes não nos perguntamos por que fazemos o que fazemos. Que aí vem de acordo com o propósito da gente, né? Então, quando a gente descobre o nosso propósito, faz todo sentido estar em algum lugar fazendo alguma coisa. Então, buscar cada um de nós, né, como empreendedor ou como profissional, como ser humano mesmo. Tá, o meu propósito de vida é o quê? O que eu quero fazer? Por que eu estou aqui? Eu estou fazendo o quê? Senão a pessoa vai passando os anos e ela começa a colocar aquelas metas lá da aposentadoria que eu fico assustada. Quando eu tiver 62 anos, eu vou visitar Jurerê Internacional. Quando eu tiver 59 anos, eu vou poder ir para Canela. É umas coisas assim, e se tu perguntar para o jovem hoje sobre propósito, sobre o que ele quer fazer, o que ele está fazendo aqui, qual é o foco dele, muita gente vai ficar te olhando tipo, hã? Como assim? E é um convite que eu vou fazer para quem está na live, quem vai nos assistir depois. Tira uns 5 minutinhos contigo mesmo, num lugar tranquilo, e te pergunta isso. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou fazendo o que eu faço? Tem que fazer sentido. E aí toda a tua trilha de trabalho vai ser muito mais satisfatória, Carlos. Eu tenho algumas coisas que eu me espanto assim quando eu contrato alguém, e eu não estou dando mais essa opção, mas eu dei a opção de contratar por MEI em alguns momentos. E agora eu não estou mais dando essa opção, estou contratando apenas com carteira assinada. Mas o que eu quero dizer com isso? É que eu dava essa opção para as pessoas e tentava explicar para essas pessoas que, olha, o MEI, né, eu ainda vou te dar férias, ainda vou te dar o 13º, por mais que sem essa nomenclatura, vou te dar isso em dinheiro, né, dentro do teu salário. As pessoas não entendiam que elas iam ter mais dinheiro na mão, né, e mesmo assim preferiam a CLT. Nada de errado de preferir a CLT. O errado era o motivo que as pessoas me diziam. Ah, não, é porque quando eu me aposentar. E aí eu ficava sem meus butiá que eu tinha no bolso. Eu disse, olha... E pessoas assim, com 18, 19 anos me dizendo isso, né? E aí eu fico me perguntando, eu tô com 41, cara, tudo que eu não espero é uma aposentadoria via governo. Para mim isso é utópico já, né? E aí eu vejo pessoas de 18, 19 anos falando isso, eu fico pensando, credo, onde é que nasceu esse bicho? Isso ele aprendeu em casa, porque ensinaram para ele que a gente tem que isso. Só que isso é uma coisa que já falta para nosso ensino médio lá. A gente não aprende nada, sabe? Sobre ser contratado, sobre INSS, sobre o fundo de garantia, férias, 13º. Então, quando a gente pega uma equipe mais jovem para contratar, é um problema que a gente acaba encontrando, porque eles recebem um primeiro contra-cheque, eles ficam bravos que tem um desconto do INSS. Eles querem discutir, eu já tive debates com jovens assim. Não, a empresa me contratou para ganhar R$ 1.400. Não tem aqui R$ 1.400. Tem INSS, que é isso? Aí eu explico, aí a pessoa me olha assim, não quero pagar. Não foi me dito na entrevista que eu ia ter INSS. Não quero. E eu já tive um caso que me chamou muita atenção numa empresa gigante de TI, onde o rapaz pediu demissão. Um processo de seleção absurdamente complicado de passar. Ele passou em todos os testes de lógica, tudo que tu puder imaginar. Gênio, crânio. Ele pediu demissão no contrato de experiência porque ele não aceitava o INSS. Não aceitava. Não foi combinado isso. E a empresa propôs, não, então a gente ajusta aqui o teu bruto para ficar porque o guri era muito inteligente. Amigo, a gente dá um jeito, porque tu é realmente muito bom no que tu faz. Ele ficou brabaço, foi no RH, pediu as contas e pegou a mochilinha e foi-se embora. Ele não aceitou que a empresa mentiu para ele no processo de seleção. Então aí tu imagina o que a gente...
o que a gente vive aí fora, né? Parece um conto que eu tô te falando, mas não é. Eu vivi o rapaz indo embora, eu disse, mas onde é que ele tá indo? Indo embora, ele pediu as contas agora, não quer ficar porque mentira do INSS. Eu disse, mas a gente nem fala de INSS. Então talvez é uma oportunidade para a gente repensar. Eu tenho medo de contratar, mas será que eu estou dando essas informações básicas para quem está no primeiro emprego? Será que essa pessoa já não vai entrar pensando uma coisa e ela não tem conhecimento? E a gente vai partir do princípio que todo mundo sabe. Isso não é um papo que a gente fala com todo mundo. Falta esse conhecimento para nós. Tu sabe que é uma coisa até boa, daqui a pouco eu retomar. Eu fiz isso muito com as minhas primeiras equipes, né? Eu sou um cara que fui entender sobre empreendedorismo muito tarde, né? Eu fui ter a minha empresa realmente, assim, com funcionários a partir de 2016, né? Então aí que eu comecei a realmente ter um pouquinho mais de noção. E eu, desde que conheci isso, que eu comecei a estudar, eu entendi um pouco e fui buscar um pouco sobre guardar dinheiro, sobre investimentos, inclusive sobre bolsa de valores, coisas assim, assuntos que hoje eu gosto muito e estudo muito. Uhum. E aí eu assim, cada das pessoas que entravam na minha equipe lá, eu pegava e mostrava, olha, existe um mundo em que não é falado, ele vive no limbo. Uhum. Que é um mundo de guardar dinheiro em lugares onde realmente o teu dinheiro é valorizado, e aquela coisa toda, longe da poupança. E que por um tempo eu realmente fiquei sem falar isso para as pessoas, porque as pessoas não querem saber disso, né? E para mim fez uma real diferença na minha vida saber disso, pena que tarde demais, né? Eu podia realmente estar muito mais, como é que eu vou dizer assim, resolvido financeiramente se tivesse entendido disso antes. Mas eu acho que eu devo voltar a falar, indiferente se a pessoa faz ou não faz, né? Isso é uma prática legal, porque eu sempre digo nos meus cursos, o conhecimento liberta, né? E no momento que tu tem o conhecimento, ele te liberta. Então tu vai fazer com o conhecimento o que tu quiseres, mas tu tem ele, diferentemente da gente não saber. Eu vou aproveitar um gancho que tu falou do MEI, e muito se tem a contratação de MEI também, né? O MEI é uma modalidade criada no Brasil para colocar em ordem aquelas profissões que estavam fazendo serviço sem estar registrado em nada com coisa nenhuma, ou seja, sem pagar imposto, né? Então eu posso contratar um MEI, só que tem uma regra nessa contratação, e aí tem que ter medo mesmo, tá? Agora eu vou botar um pouco de terror aqui na nossa live. Tem que ter medo, porque eu não posso só contratar um MEI sem ter um contrato de prestação de serviços. Isso é a primeira regra que o pessoal esquece. Então eu contratei um MEI, ele vai prestar serviços para mim, ele presta serviço talvez para outras empresas, é primordial para não ter o laço trabalhista, mas eu não faço um contrato de prestação de serviços. O MEI, ele é uma figura PJ. Eu não posso contratar um MEI simplesmente, então tá, Joãozinho, vem comigo. Tem que ter um contrato de prestação de serviços, ou seja, o CNPJ do Joãozinho, o que ele vai fazer, o que eu vou remunerar, e daí não pode falar salário. Eu encontro gente fazendo, aí eu adoro o LinkedIn, eu vou lá no inbox e chamo o RH. RH contratando no LinkedIn a função, fala MEI, fala tudo e coloca lá salário. Ah, eu sou obrigada a chamar a menina de moça, olha, eu trabalho com isso há muito tempo, te sugiro refazer o teu card, isso pode te gerar um passivo trabalhista lá adiante. Uma pessoa que é PJ, ela não ganha um salário, ela ganha um valor de prestação de serviços conforme contrato tal. Eu corrijo ali, mas não por me achar inteligente, mas para evitar que a pessoa tenha um problema. Então as empresas têm essa, não, vou contratar um MEI, mas ele é meu funcionário. Não, ele não é teu funcionário, ele é um prestador de serviços. Obviamente que um prestador de serviço, tu vai acordar o dia que ele vai fazer a prestação de serviço, tu pode ter um acordo de X horas, não carga horária, X horas por semana, X horas por mês, mas uma regra primordial, fazer um contrato de prestação de serviço. Posso contratar MEI? Posso, para prestar serviço, inclusive da minha atividade primária? Posso, não tem problema nenhum. Mas a regra principal é não tratar ele como funcionário, né? Então não tem salário, não vou falar com ele como funcionário, eu vou me dirigir a ele como um prestador de serviços. Então não é, vem cá meu funcionário, já quebrou toda a confusão. E o pessoal grava as coisas, tá? O pessoal filma, o pessoal grava.
E aí as pessoas ficam criando passivos trabalhistas para elas. E o rombo é grande, tá? É salgado. Então, nada de salário, nada de não, tu tem que vir aqui falar com o teu chefe. MEI não tem chefe, MEI tem diretor que contratou. Deixo essas dicas assim, ó, de ouro aí no meio do caminho. É um dos motivos, né, até que eu não estou mais contratando MEI. Né? Então, assim, eu justamente fiz isso tudo que tu tá dizendo aí. Então, eu vi que estava errado, vi que não dá para eu ter uma equipe e achar que é funcionário não sendo realmente funcionário. Então, a gente está em transição, a gente tem ainda MEI na casa, está em transição de trocar, sair de MEI para CLT, e todos que entrarem agora, a partir, né, de quando a gente mudou isso, vão ser CLT. E a gente quer, inclusive, né, cuidar de contratos. Né? Então, uma das coisas que a gente quer é alinhar tudo que a empresa tem de objetivo em contratos. E que no MEI eu não posso exigir certas coisas que no CLT eu posso. Então, para nós fez sentido, né, permanecer só com o CLT. Esse ajuste ele é fundamental, porque muitas vezes o empreendedor ele olha só para o custo. Mas é importante sempre olhar o custo, mas tem que ver o que tu tá te cercando para que aquele custo ainda não fique maior, né? Porque numa dessas assim, ok, eu tenho um MEI que se acidentou na minha empresa. Eu tenho um MEI que teve um acidente no meio do caminho, eu digo o quê daí no meio? Eu não tenho contrato assinado, não tenho nada. E outra coisa que é muito fundamental, o MEI tem que emitir nota fiscal para ter a relação de MEI. Eu vejo muita gente fazendo Pix para as pessoas que são MEI. Aí eu pergunto, tá, o contrato onde é que tá? Que contrato? Daí já começa, eu já digo, ok, tu tá pagando como essa pessoa? Por Pix, né? Eu disse, Jesus abençoa, Senhor, abençoa. Eu disse, legal. E qual é a relação que vocês têm? Ele é meu funcionário. Já juntou tudo isso? Aí as minas pira, entendeu? Aí não tem como ter. Não, junta assim a loucura, daí eu digo, vem cá, senhor, sente-se, vamos conversar mais de perto. Porque isso pode gerar um processo muito salgado. E salgado a ponto da pessoa não saber nem para onde é que vai, porque ela mesma está gerando provas para ela. Então, posso contratar, se dentro da minha empresa cabe uma função X ser do MEI, ela vai prestar um serviço comigo, ok, é possível, não tem problema nenhum. Só que a gente tem que ter esses cuidados básicos, senão depois, Carlos, para o empreendedor, o rombo realmente é salgado. Falando nisso, voltando naquele assunto, daquela pessoinha que trabalha em casa, mas que não tem um fluxo grande ainda para contratar uma pessoa todos os dias. Uhum. O MEI seria o mais indicado? Quantos dias a gente pode contratar o MEI para trabalhar de forma horário comercial? Enfim, tem alguma lei que rege isso? Não, tu pode ter uma contratação de MEI, acordando, obviamente, o que tu vai querer fazer. Por exemplo, eu vou prestar serviço para ti toda segunda, quarta e sexta para a função X. Ok, vai ter um contrato determinando isso. Então, eu sou o teu prestador de serviço segunda, quarta e sexta. Tranquilo, sem problema nenhum. Vai mudar alguma coisa, vai ser agora terça e quinta, eu tenho que fazer um adendo de contrato. Isso é outra coisa que o pessoal esquece de fazer. Quando eu tenho um contrato de prestação de serviços e muda alguma cláusula, eu tenho que fazer um adendo daquela cláusula. Então, era assim, ficou assim, para que a relação permaneça ok, não tem problema. Uma outra coisa que pode ser feita é uma contratação temporária, ou seja, a pessoa pode ter uma carga parcial de horário, determinado também, ela pode trabalhar 20 horas por semana, não tem problema nenhum. E uma outra modalidade que nós também temos é o horista. Então, eu posso ser contratado por hora. Tu vai trabalhar 3 horas para mim, 4 horas, isso pode, não tem impeditivo. Aí, o que o empreendedor tem que analisar? O que fica mais adequado para o seu modelo de negócio? Porque tem muita empresa que sequer está registrada. Tá? Então, às vezes, a pessoa começa em casa, é uma coisa que acontece em vários ramos. Um ramo de alimentos é um que funciona muito. A pessoa começa a fazer bolo, trufas, e a coisa vai crescendo, daqui a pouco já tem uma padaria dentro de casa, daí ele, opa, eu tenho que ser MEI, opa, meu Deus, eu tenho que ser simples, e aí a pessoa começa a crescer, tá? Mas eu tenho que olhar o seguinte, qual é a minha configuração de empresa? Eu já tenho um MEI,
eu já tenho um Simples Nacional ou eu sou uma pessoa física? Porque, assim, uma pessoa física contratar um MEI começa a ficar um pouco confuso. Entende? Então a gente tem que ver qual é a nossa configuração. Que eu sou literalmente na fila do pão? Eu sou um Simples Nacional, eu sou um MEI, eu sou uma pessoa que estou fazendo alguma coisa aqui em casa e preciso da Dona Maria para esticar a massa para mim de vez em quando. Então, dentro disso, tem que alinhar o teu projeto de negócio, para daí tu saber se tu pode contratar um MEI, se tu pode contratar um CLT. Lembrando que o MEI só pode ter um funcionário registrado, tá? Não era 2 mais? Não, um só. Nunca foi. Já encontrei empresas que me disseram que era 12. Numa sala de 12? aula, o rapaz disse, professora, a senhora está um pouco enganada, são 12. Eu disse, oi amigo, como? Aí peguei e abri com ele a lei dele, meu contador me falou mais que 10. Aí ele botou 12. Era um. Ah, tá. Eu achei que tivesse mudado para 2, mas é um só então. Droga. Tem uma pergunta ali para nós, né? Tem 2 perguntinhas ali. Tá, a primeira então. da Marília. Posso contratar uma faxineira via MEI como prestador de serviço? Primeiro, a faxineira, ela tem MEI registrada, ela já é faxineira, ela é MEI registrada faxineira ou ela é registrada com qualquer outra coisa? Segundo, a empresa, esta pessoa que nos perguntou, ela tem uma empresa registrada? Ou ela é uma pessoa física, ou ela é um MEI? Lembra da configuração que a gente falou há pouco? Qual é a minha configuração para contratar essa pessoa? E para ver se, uma coisa importante, tá? Quando eu contrato um prestador de serviços, é obrigação minha que está contratando verificar se a empresa daquela pessoa está toda certinha. Ou seja, que com os impostos quitados diante do governo federal. Isso é outra coisa que as pessoas não fazem. Então o Carlos me contratou, eu tenho uma empresa no Simples, só que o Carlos não sabia disso. E eu tô com o meu Simples Nacional devendo há anos, vida louca total. Quando a Receita pega, pega Carlos também, porque o Carlos se torna um sonegador solidário. Porque o Carlos contratou alguém e não tá nem aí. Tu tem que ser um agente de apoio da Receita Federal. Olha como a gente vai piorando o negócio. Mas o que eu tenho a ver com a tua dívida? Não é para tu te revoltar. Vamos manter a amizade ainda. Mas observa como a gente precisa ampliar o nosso campo, a nossa mente de empreendedor, para que a nossa empresa esteja salvaguardada. Né? Então são detalhes. Eu tenho que verificar que a empresa da Luciana está com os impostos todo em dia, CND dela, certidão negativa de débito, ok. O MEI tem que estar com os MEI pago. Eu recebi ano passado muita gente se queixando porque o governo colocou em dívida ativa quem estava devendo 5 anos de MEI. Mais de 5 anos até. Uma moça me ligou, eu sei que a senhora trabalha com consultoria, e eu estou muito brava, eu quero processar o governo. Eu disse, por quê, moça? O que aconteceu? Me colocaram na dívida ativa. Eu disse, do MEI? Sim, imagina, eu estou devendo só há 7 anos. 7 anos sem recolher. Eu disse para ela, mas tu prestou serviço como MEI para alguém? Tu recebeu? Como é que tá isso? Sim, todos esses anos. E eu disse, tu não conseguiu recolher a tua DAS? Nunca sobrou. Lembra que o MEI, ele é um empreendedor também. Então, ele tem que fazer a reserva de emergência que tu falou, ele deve dar uma olhada nas finanças, ele tem que entender de obrigações, né? E a menina estava indignada, eu expliquei para ela, né? Que quando tu vira empresário, tu tem que entender que tu vai ter impostos. O MEI é menorzinho, o Simples já dá uma mordida maior, e se a gente vai para lucro presumido e real, daí vai um rim, um pedacinho do pulmão, aí é mais complicado. Mas se eu me tornei empreendedor, isso é o básico. Eu vou dar um pedacinho todo mês para alguém. É o meu sócio também, né? Então, se vocês forem contratar um MEI, tenham esse cuidado. Verificar lá, pegar o CNPJ da pessoa que vai prestar o serviço para vocês. Tem um Jesus ali. Não são passado, Marília. Não! É por isso que eu encontrei o Carlos do dentista. Foi a mão de Deus guiando nós para ter essa live, ó, para ajudar vocês com tanta dúvida. E vai terminar quinta-feira o pessoal com a cabeça fervendo aí. Uma loucura. Mas é isso. Peguei o CNPJ da Dona Maria, confiro lá. Dona Maria está devendo um monte de DAS. Eu vou ter que fazer essa pergunta para a Dona Maria. Olha, eu vou ser uma sonegadora solidária, eu vou pedir que a senhora primeiro coloque a sua vida em ordem para depois a gente ter esse papo mais
de contratação. Tomem esse cuidado, pessoal, é bem importante. Então, contratar o pedreiro Zé ficou mais difícil a partir de hoje, hein? Mas assim, o pedreiro Zé custou para um amigo meu R$8.000. R$8.000. Eu encontrei com ele no Bourbon um dia, ele disse, tô fazendo uma reforminha lá em casa. Eu disse, tu pegou uma empreiteira, tu pegou uma empresa com tudo registrado, né? Dele, tu e essa tuas manias de coisa certa, que coisa séria tu. Tá, vida que passa, tá? 2 anos depois nos encontramos na rua. Aí eu disse, aí aquela obra, faz tanto tempo que a gente não se conversa dele, nem me fala. Daí eu disse, mas o que houve? Ficou ruim a obra? O cara não me caiu do andaime, mulher. Me caiu do andaime e me custou R$8.000 o braço do cara. Eu disse, se fosse uma empreiteira. Dele, não me... Para! Ele, mas foi praga tua? Eu disse, não é praga. Guri te ajeita, eu não vou praguejar amigo meu dele. Agora tudo com contrato, eu não contrato mais ninguém sem contrato. Pronto. Mas custou R$8.000. E além de ter contrato, tem que olhar ver se está com a dívida em dia. Senão você como é que é o nome? Sonegador solidário. Sonegador solidário. Jesus amado. Teve mais uma perguntinha ali que a gente passou, tá? Que eu achei bem importante. Não é o Jesus ali que a Marília botou. Vamos lá. Aqui, ó. O MEI que vai todos os dias não se caracteriza funcionário fixo? Não, desde que tu tenha um contrato de prestação de serviço organizado para isso, né? Então é aquela coisa, qual é a minha relação? Eu posso prestar um serviço para o Carlos todas as manhãs de segunda a sábado. Ok? É um contrato de prestação de serviço que eu vou fazer a função de, por exemplo, o tosador. Vou dar banho, não sei o nome das funções, assim, banho, sou banhista? Vou dar banho no... Banhista. Vou dar banho no fofinho? Então, assim, eu vou ter... No Bob, de nada, Marília. Isso. Então, assim, eu vou ter uma contratação. Eu posso ter isso de segunda a sexta, de segunda a quarta, eu vou ter uma organização desde que eu tenha contrato. E desde que eu não tenha uma relação trabalhista. Esse que é o pepino. A galera põe o MEI para dentro, abraça e chama de funcionário. Sabe, não dá. Aí quer dar vale transporte para o MEI, uma vontade de dar uma chinelada. Não se dá vale transporte para MEI. Não se dá vale alimentação para o MEI. E eu vou pegar o chinelo da Discord, uma hora dessa, eu vou atrás do povo. Não pode, tu falou em férias, 13º, chegou a me coçar a mão do chinelo da Discord. Mas eu não disse como pode. Se fosse, como se não, fosse. Nem usar essa nomenclatura. Já junta tudo num pacote e disse, olha, chegou a dar calor no ônibus. Chinelada ao vivo. Tá me dando uns calor aqui, meu Deus. Então, assim, a gente junta o valor. Olha, eu vou te contratar na modalidade X, o teu valor de contrato vai ser R$1.500. Valor, se fala valor de contrato, valor contratual, tá? Esse é o termo certo para vocês usarem, para vocês não terem essas características. Então, respondendo a pergunta, posso ter uma organização de prestação de serviço com uma pessoa do MEI, desde que eu tenha um contrato, onde está tudo acordado e eu não tenha ações de relação trabalhista. Não diga, vem buscar o teu salário, manda um WhatsApp, vou depositar teu salário hoje. Não, Tu tirou tua nota já para a gente poder fazer o acerto dos teus valores de serviço do mês de julho? Tem que fazer tudo certo, senão não vai dar. Aí cai tudo que a gente organizou cai por terra. Olha aí, ó. Olha isso aí. Galerinha, nem vou dormir. Eu tô com sérios problemas agora. Tô chocada. Tô passada. Mas olha só, lembra que a gente falou do spoiler? Cara, isso aí tem que estar tudo dentro do curso, Roberta. E eu nem falei da LGPD ainda. Eu nem falei da LGPD. Não, para. Pelo amor de Deus, já tô chinelhado hoje. Eu nem falei de LGPD ainda. Jesus, olha só, cara. Preciso botar isso aí tudo dentro do curso, Roberta. Você precisa botar a sua carinha lá dentro.
Bora! Vou levar. Vou levar a chinela da discórdia junto. Leva. Vai ter mais gente chinelhada. Mas vê como tem coisas, né? Só respondendo a Rochelle, mesmo o e-mail, Rochelle, também documenta, tá? O importante é a gente ter na nossa mente o que é um contratado CLT, ou seja, recrutamento e seleção. Eu não faço recrutamento e seleção de e-mail. Observe a diferença, eu não faço recrutamento e seleção de e-mail. O MEI eu faço uma contratação de um fornecedor. São duas linguagens diferentes. Se eu vou contratar um CLT, recrutamento e seleção, vou optar por um fornecedor, MEI, contratação de fornecedor. Já muda toda a nomenclatura e eu trato essas contratações de forma diferente. Aqui eu vou ter integração, aqui eu vou ter o momento de explicar para ele o INSS, o fundo de garantia, o imposto de renda, salário família, CLT. O meu fornecedor, ele vai receber algumas questões internas da minha empresa, isso é importante para o fornecedor para dar uma orientada mental, que tem um pessoal que dá uma orientada mental, aqui tu pode, aqui tu não pode entrar, né? Aqui é acesso restrito para funcionários, MEI não entra. Tem fornecedores que se passam, literalmente, é importante a gente organizar, tá? Então, assim, organizar o que pode, o que não pode, mas o teu MEI não vai receber o teu POP, por exemplo, ele vai receber orientações sem ser um funcionário, ele vai ter um contrato de prestação de serviços, ele vai emitir uma nota fiscal para ti e ele vai ter uma relação jurídica contigo. Nada de churrasquinho, vamos lá em casa, festa da firma, ele vai ser convidado como um fornecedor, tá? Pode ser convidado, sim. Pode ser convidado, mas ele vai receber, calma, guri, ele vai receber o convite de fornecedor, não de funcionário. Eu já vi MEI recebendo troféu de empresa e colocando na justiça usando o troféu como prova trabalhista. Eu fui o vendedor do ano. E eu era MEI. E aí, o que tu vai dizer? Tá aqui o troféu, juiz. Não, tomou-lhe 150 mil. Tá aqui o troféu, senhor juiz. Eu era o cara. Olha eu na casa do patrão tomando banho de piscina. Olha eu ganhando o prêmio. Olha eu aqui, ó. Eu tava em todas. Junto com a rapaz, entendeu? Lá foi 150 mil para esse jovem cidadão. A Paty botou aqui, ó. A Paty é uma das minhas alunas, tá, Roberta? É muito esclarecedor. Pensar 1000 vezes é pouco antes de contratar alguém. Eu tento encorajar a Paty a contratar alguém, né? Para ajudar ela lá. Não sei como é que tá isso aí, Paty. Tu tá aí na live ainda. Fala como é que tá o teu pensamento aí agora, né? A Paty fez o curso comigo, né? A segunda turma. E ela tem receios em contratar alguém e tal. Cara, justo, né? As pessoas... Receio a gente tem que ter... Né? Assim, bem sério. Receio a gente tem que ter sempre, tá? Com tudo que a gente vai fazer. Assinar um contrato, pegar um empréstimo no banco, namorar alguém, sair com alguém, tem que ter receio de tudo. Isso é uma coisa que está no nosso reptiliano, é mental nosso. Agora, o que a nossa empresa precisa ter? Uma organização. Eu vou contratar essa pessoa com qual perfil? Qual é o requisito que eu quero? O que ela vai fazer comigo? Eu tenho que entender, de novo, essa pessoa, eu tomaria um café com ela, então vai ter sinergia. E ela vai poder me ajudar para que eu tenha o tempo livre, para que eu possa tirar umas férias, para que eu possa ter um momento também de respiro, porque senão o empreendedor começa a ficar doidão, né? Chega num ponto que eu sou eu presa, e aí eu 24 horas, e aí eu loucão, vai chegar uma hora que o corpo vai gritar, né? Agora já estão pegando no meu pé aqui, ó. Nem churrasquinho, esquece, ó. Não, aí não dá, tia. Vamos fazer um hashtag, galera que é aluna do Carlos. Nem churrasquinho, Carlos. Pronto. Vamos organizar isso aí. Sacanagem isso aí, cara. Eu já estava organizando agora para o dia 20 de setembro, né? Fazer um churrasquinho com a turma lá. Vou ter que desconvidar os MEI. Não, faz um outro convite. Querido prestador de serviços MEI. Queremos te convidar para o nosso churrasquinho. Só muda a nomenclatura, fica tudo certo. Mas como pode, né? Tanta coisa que a gente não faz nem ideia. Né? Até ontem eu estava falando com um primo meu que a esposa dele... Deu um barulhão aqui. A esposa dele tomou um processo trabalhista e tal.
por causa de uma foto, que as duas pessoas estavam juntas em um evento. Uhum. Por causa de uma foto que as duas estavam juntas em um evento. Né? Perdeu a causa trabalhista, obviamente, fizeram um acordo lá e tal. Mas como, né, pode ser injusto ou não, mas a gente, qualquer cuidado é pouquíssimo, né? E como a Paty falou, né? Qualquer cuidado é pouco, né? E a Paty botou mais alguma coisa aqui ainda. Sim, ainda com receio. Pensando no final do ano. É importante assim, gente, organizar o processo interno de vocês. Tendo a organização de processo interno, é só seguir o que está na lei. Eu sempre digo, tenham documentação organizada, façam um contrato certinho, se é funcionário CLT, registrem a carteira, façam a contratação, sigam tudo. Porque fazendo isso, vocês minimizam o risco. O risco ele sempre vai existir em toda a relação que nós tivermos, toda. O Carlos pode me contratar e eu nunca entregar o serviço, ele correu o risco. Então, tudo que a gente tem de relação, a gente corre o risco. Só que se tiver um documento, por exemplo, o Carlos tem um contrato e tem uma multa porque eu não entreguei, ele vai acionar a multa. Então, ele já fica mais tranquilo com relação a isso. O problema é se eu cobro um valor do Carlos, não entrego nada, não tem papel, não tem nada, é só dor de cabeça. Então, quanto mais organizados vocês estiverem, eu digo para todos os meus clientes, uma folha A4 assinada é ouro. Então eu reviso todos os processos e digo, olha, faltou assinatura nessa aqui. Tu acha que o cara, quando tiver doidão, ele vai assinar isso aqui para ti? Porque muitas vezes o pessoal está guardando o documento nas pastas sem assinar. Ah, fulano já foi, hoje está chovendo, hoje tem um vento. E aí quando eu vou fazer auditoria em departamento pessoal, tu não sabe quantos papéis A4 sem assinar eu encontro. E eu digo, não, vamos chamar fulaninho tá aí, vem cá, ô bonito, tudo bem? Senta aqui comigo, encontrei uns papéis que o senhor precisa assinar. Oh, pois é, não assinei. Eu disse, então, hoje é um bom dia para assinar. Eu ponho o bonito para sentar ali, assina tudo bonitinho, termina a minha pastinha e saio tranquila. Então a gente peca, às vezes é isso, sabe? Vai guardando uma folhinha aqui sem assinar, uma outra ali, não faz uma folhinha, porque é muita coisa. E aí quando acontece, Carlos... Aí dá um nervoso. Dá um nervoso. Tu pode contratar um MEI sim, Paty. Não tem problema nenhum. MEI pode contratar MEI. Lembra do contrato bonitinho, tá? Se for CLT, tu só pode contratar uma pessoa. É importante só salientar isso para ti. Temos uma perguntinha na caixinha aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Na caixinha. Aqui em São Paulo acontece muito de contrato MEI para escapar das responsabilidades trabalhistas, mas se tratam como funcionário. É isso que eu tava falando, né? É isso, então a gente tem que cuidar. A gente tem que cuidar o tipo de relacionamento que a gente tem. É um PJ, gente. O MEI é um PJ. Não é dizer nomes, tá? Vou te pagar teu salário. Vou te dar o teu vale transporte, coisas básicas eu encontro no dia a dia. MEI não tem vale transporte. Se tu acordou lá um valor X que já é um pacotão com tudo, top! Tu vai ganhar 3 mil por mês. Já tá tudo junto, incluído. Nada vem separado. Aí não caracteriza. O problema é que tem gente que chega a comprar vale transporte pro MEI. Faz o MEI assinar um papel. Aí eu digo, mas o que tu quer mais, meu filho? Mas que coisa, mas para te judiar desse jeito. Então, é essas coisas que a gente precisa cuidar. Pode contratar, tem a documentação, te resguarda, só não viaja. Não pega um MEI para não pagar os tributos e trata ele como um funcionário. Tu vai pagar mais lá adiante. Custa bem mais caro depois. De nada, Paty. Que aula, galera! Que aula! Ainda bem que não deixou marcas na chinelada. Lembrei da minha avó agora. Lembrei da minha avó agora. Eu fui criado pela minha avó, né? Tomava umas chineladas da velha também. Acontece, gente. Mas é pro bem de vocês. Porque assim, ó, quando eu tô com a minha empresa, contratei a pessoa, fiz tudo certo, eu fico mais tranquilo no sentido de esses riscos que eu comentei. Agora, se eu não tenho esse cuidado... mas eu sou pequeno, eu escuto muito de empreendedor menor, né? Não, professor, eu sou pequeno, eu não preciso dessas coisas. Só quando eu for grande. Eu disse, amigo, quando tu for grande, daí o teu rombo vai estar desse tamanho.
Aí talvez tu já perdeu a tua empresa numa causa trabalhista. Ai, Sora. Ai, Sora. É o que eu mais escuto é ai, Sora. Então, assim, já faz certo. Eu sou um MEI. Faz certo. Virei um Simples Nacional, mantém certo. Quando tu crescer, tu já tem esse regime fechado, organizado e certo. Daí não fica correndo atrás de prejuízos, entende? Então, vocês que estão assistindo e que vão assistir depois, se eu sou pequeno, não importa o tamanho de vocês. Quanto mais organizados vocês estiverem, melhor vocês vão crescer. Porque vocês não vão ter esses percalços no meio do caminho. Cadê o papel? Cadê o contrato? Ninguém fez. Fulano não mandou. Dá muita dor de cabeça isso. Roberta, aproveitando agora, quem sabe rola o jabá aí para essas pessoas que estão nos assistindo, me conta aí quem é que pode ajudar a fazer esses contratos, essas coisas todas para essas pessoas que têm essa dificuldade. Se o pessoal precisar de ajuda, podem me chamar lá no meu Instagram, é lucianaroberta.consultoria. A gente vai estar fazendo sempre, se são teus alunos e estão na tua rede social, tem preço diferenciado, né? Por isso que nós estamos aqui nessa parceria. Então, gente que é cliente de amigo meu, de parceiro meu, já tem desconto de cara, entendeu? Já começa com uma tabela diferenciada, que é a tabela do coraçãozinho. Já vem com preço diferenciado. Então, quem tiver, assim, precisando de uma ajuda, de uma orientação, enfim, pode me chamar lá no Instagram, que a gente organiza uma reunião, eu entendo o que é a necessidade, posso estar montando uma proposta bem especial aí para estar ajudando o pessoal. Show. Perfeito. Formar equipe, contratar, fazer contratos, isso, gente, é uma dor de cabeça e pode ser uma dor de cabeça, né? E realmente ter uma ajuda profissional faz toda a diferença. E olha o que essa mulher sabe, né? A aula que ela deu hoje aqui foi espetacular. E aí, Paty, ó, tem aí o contato dela, já curte o Instagram dela aí, tá aqui, né? Então, quando realmente for fazer essa contratação, e eu espero que você possa fazer para evoluir a sua pet creche aí, que conte com os contratos certos e as folhas A4 assinadas. Assinadas. Que é vida, gente. É, segurança morreu de velho. Se morreu. E, Carlos, já vou deixar aqui pro pessoal, né? Se quiser depois abrir caixinha de perguntas no teu Insta e quiser me mandar depois, eu respondo ali para ti, tu vai compartilhando conhecimento com o pessoal, tá? A gente pode deixar esse canal aberto aí para o pessoal realmente ter essa troca de informações aí. Show de bola, show de bola. Roberta, enfim, chegou ao fim do nosso bate-papo aí, 9 horas, né? Vamos nos encerrando aí para, enfim, descansar, porque amanhã tem mais. Te agradeço demais por esse bate-papo, teve uma interação muito bacana, a galera curtiu aí, a gente notou perguntas, né? Assunto sério, então sempre tem gente boa para assistir com a gente, tá bom? Obrigado demais e vamos tocar essa parceria adiante aí. Gostei demais desse nosso papo, gostei demais desse nosso reencontro, né? Também, Carlos, também. Tomando um café, né? Num lugar maravilhoso. Muito obrigado por indicar aquela padaria. Tartini. Tartini. Fazendo o jabá da Tartini. Gente, que café! Eu tomei um chocolate quente, assim, ó. Delícia. Então, vamos lá, quem é de Novo Hamburgo, ela fica aqui em Novo Hamburgo. Roberta, obrigado demais, tá? Obrigado eu que agradeço, Carlos, obrigada. Ó, curtam aí o Insta dela aí, tem bastante assunto já no Insta, né? E quem sabe a gente não vai com essa parceria pra dentro do curso do Carlos, aí eu já fico bem louco. Vai que, né? Vai que o pessoal curtiu aí, vai querer um negocinho a mais. Carlos, obrigada, muito obrigada pela essa oportunidade, a todo mundo que nos assistiu aí. Vai ficar gravada a live? Sim, senhora. Então, vai ficar gravada a live. Se o Instagram assim permitir, né? Eu sempre falo isso, né? Cara, por minha vontade fica. Aí o Instagram lá que, né, às vezes dá uma boicotada. Mas por minha vontade sempre fica. Mas vai ficar. Então, assim, obrigada a todo mundo que esteve conosco aí, né, nessa live especial. Carlos, obrigada pelo convite. Precisando de qualquer assunto, a gente já conversou de muita coisa. Eu estou sempre à tua disposição. Muito obrigada mesmo. Show. Obrigado, gente. Boa noite, bom descanso. Cuidem dos pets, que amanhã tem mais. Grande beijo. Beijo. Vamos fazer Tchau, gente. como é que é? Fazer uma foto? Selfie, o nome aqui. Como é que é o nome? Que eu sempre me esqueço. É um print. Um print. Deixa eu tirar esses comentários da frente aqui. E vamos se pentear.
As técnicas, deixa eu ver aqui, desativar comentário. Aê, agora eu tirei os comentários, vai aparecer a nossa carinha. Então, carinha de print, por favor. Vai!